E aí, minha gente? Boa noite. Estão por aí? Olha, parece que deu aquele problema de novo. Boa noite, boa noite. Parece que não estamos de novo no YouTube. Boa noite, quem está chegando aí. Me digam aí, vocês estão me vendo, me ouvindo? Onde é que vocês estão? Que cidade, que país? Tudo bem com vocês? Enquanto isso aqui, eu vou me preparando aqui, colocando meu óleo essencial de olíbano. E aí, como é que estão vocês aí? Iniciando aí um feriadão, né? Estamos aí, 7 de setembro chegando. Como estamos? Tudo ótimo aí no Rio de Janeiro? Tudo ok? Pode dizer aí onde é que vocês estão? Vamos chamar mais gente. Hoje nós vamos falar sobre inveja, né? Sobre inveja. Esse é um tema Nadjan, Rio de Janeiro. Boa noite, boa noite. São João aqui da Barra, em São Paulo. Tá frio por aí, pelo sul, sudeste? Como é que tá? Como é que tá a temperatura, hein? Boa noite, Valdemira, Maria Ramos, pessoal chegando, Tubarão em Santa Catarina. Boa noite, minha gente. Já soltaram o aviãozinho aí? Vamos soltar um aviãozinho para chamar mais gente aí para participar conosco dessa live. Laís, está por aí já? Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema quentíssimo, que é o... Tá quente aí, é? Legal, legal, legal. Sejam bem-vindos. Portugal de Alentejo. Ah, que bom que entrou o Facebook, que legal. Eu sei que não tinha entrada. Você sempre foi assim, com o tempo se tornou? Nós estamos nos transformando todos os dias, nos aprimorando. Nós todo dia temos uma oportunidade de sermos uma pessoa melhor, né, do que o dia anterior. Né? Então, esse tema da inveja, né, eu escolhi porque as pessoas nem sempre têm clareza sobre o que é a inveja e sobre como ela é, né, tá esfriando aí em São Paulo, Paulo? Legal. O pessoal do YouTube lembrar de curtir, né? Vamos curtir para a gente ter mais pessoas participando, compartilhando esse conhecimento. Tá tudo ok nas mídias? Que bom, porque no começo aqui estava travado no Facebook, mas eu dei um comando aqui e funcionou, eu não sabia se estava ok. 40 graus no Rio, meu Deus do céu, eu já passei um calor no Rio, que olha, aqui no Nordeste é quente, mas o Rio, quando faz calor, é um negócio assombroso. Tá bonito hoje aí, Maria? Que legal. É assombroso. São Roque, tá calor também? Ah, então tá esquentando por aí, né? Aqui tá na nossa transição. Daqui a pouco chega o verão, mas tá um climazinho gostoso aqui. Ainda, bom de se dormir, né? Então tá aquele calorzão nordestino tá um pouco mais ameno. Daqui a pouco chega outubro aí e o calor vem com vontade, né? Mas vamos lá, a Lagoa tá frio, né? Pois é, esse período do Nordeste tá friozinho ainda, né? Tô sentindo um friozinho ainda gostoso por aqui, né? Isso é bom. Então, gente, vamos refletir, né? Não sei se vocês viram, tem duas novidades legais aí para compartilhar com vocês. Antes da gente começar a live, eu gravei, quem não viu o vídeo que eu gravei falando com o meu gatinho Alegria, dá uma olhada lá, porque é uma coisa tão interessante, né? Tão interessante. Eu estou, assim, bem entusiasmado com isso. Fortaleza está quente aí, né? Eu fiquei tão entusiasmado, porque eu li, na verdade, um livro há muito tempo atrás, nas minhas pesquisas. Tem um médico americano que eu admiro muito o trabalho dele, é chamado Larry Dossey. No vídeo eu esqueci de falar o nome dele, não lembrei na hora. Mas depois eu lembrei, o Larry Dossey. Ele é um médico, assim, um médico quântico, eu diria, né? Totalmente voltado para as medicinas naturais, uma pessoa de muita sabedoria, muito respeitado no meio científico. E tem um livro dele que trata do poder de cura das coisas simples, né? E uma das coisas que ele fala no livro, então ele fala de vários métodos de curas naturais, e nesse livro
ele fala da possibilidade, ele diz, a ciência um dia ainda vai descobrir que o ronronar do gato tem um potencial terapêutico. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça. E aí, essa semana, eu estava trabalhando, e o Alegria, que é o gatinho que eu adotei recentemente, né? Muito querido, e ele é uma alegria, mas ele não para, né? Ele não para, tá sempre se mexendo, e a brincadeira, e Serena, que é a minha outra gata que eu já tinha aqui, né? Às vezes se aperreia com ele, que ele pula em cima dela, ele vive fazendo trapaças assim, né? Ele é muito muito divertido, né? Mas gato gosta muito de dormir também, né? Ele chega a dormir até 18 horas por dia, né? E aí, André, que bom você por aqui. E aí eu botei o gatinho, Alegria, eu estou trabalhando em cima da maratona salto quântico, né? Nas minhas pesquisas, e ele sentou no meu colo. Aí ele começa com aquele ronronar, né? O nome do livro é eu acho que é O Poder de Cura das Coisas Simples, se eu não me engano, viu? E aí ele começa a ronronar, e eu me lembrei disso, e eu peguei meu celular e grudei nele assim para ficar bem juntinho, né? Porque ele solta pela laringe, ele faz um barulhinho, ele fica um ventilador, como se fosse um negócio assim, vibrando. E aquilo ali é um negócio impressionante, né? E ele vai entrando num transe, assim, para dormir, ele vai entrando naquela malemolência, naquela sonolência, né? E aí eu gravei quase 5 minutos com ele, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, será que não daria para eu fazer uma meditação com essa frequência, né? Botar de fundo, né? E aí eu parei minha pesquisa e resolvi dar uma olhada no Google, se tinha alguma coisa sobre o ronronar do gato. Eu realmente nunca tinha visto isso, gente, nunca tinha procurado, mas tinha na cabeça essa frase do Larry Dossey, que a ciência ia provar. E aí encontro uma pesquisa de Universidade Americana, né, falando recente, né, falando exatamente da comprovação científica de que aquele ronronar do gato tem uma frequência de 20 a 25, acho que é de 25 Hz a 150 Hz, porque ele altera, quando ele vai entrando no estado de sonolência maior. Oi, Rita, tudo bem? Você por aqui de novo? Ele vai caindo, ele vai entrando, a frequência cai um pouco, né? Ele acelera, desacelera, e aí ele vai entrando em teta, né? Acho que teta, delta, ali ele vai entrando numa frequência profunda, depois ele cai no sono. Essa frequência é uma frequência que ativa a cura de depressão, de ansiedade, de problemas cardiovasculares, de pressão alta, de problemas nos tendões, problemas musculares, enfim, uma série de coisas. Eu fiquei muito encantado com isso, né? E tinha lá uma pessoa que fez uma meditação, pegou um bocado de gente com ansiedade, não sei o quê, e elas ficaram num espaço que saía um gatinho, né? E ela ficava ouvindo aquele ronronar com os fones de ouvido, né? E um gatinho saía, eles ficavam brincando com um gatinho ali, né? Com o gato é realmente muito gracioso, né? Esses gatos novos, assim, eles são muito graciosos, porque eles são muito interessantes, são muito... É o Larry Dossey, é isso mesmo, Antônio de Matos, é isso aí. De cura das coisas simples, é uma dica boa para vocês, tá? Então, isso eu li há muito tempo, esse livro, tá? Eu tomei como referência para o meu primeiro livro, para o meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Cotidiano, que eu lancei em 2008, 2009, mais ou menos, né? Então, é um médico que eu acompanho há muito tempo, o trabalho dele é brilhante, né? E aí, eu disse, então tá aí, né? Então tá aí, eu vou fazer essa meditação. Eu já passei para a pessoa que trabalha comigo, né? O João Dias, que trabalha nessa parte de edição, de vídeo, de design, de áudios, né? E ele vai preparar, né? Eu pedi, bota uma música de fundo, mandei para ele essa meditação lá, que foi feita nos Estados Unidos, e eu vou fazer uma meditação improvisada durante a maratona Novo Salto Quântico. Então, uma novidade da maratona, gente, vai ser a meditação com a vibração do gatinho Alegria, né? Então, vai ser algo muito especial, viu? Porque eu vou ficar, eu depois fiquei ouvindo, né?
Então, eu vou treinar, né? Quem não está ouvindo deve estar com algum problema no seu sinal, porque ninguém está reclamando aqui, deve ser problema no seu sinal. Né? Então, Antônia de Matos já está adquirindo o livro, pois é, que legal, é isso aí. Vamos compartilhar coisas boas, né, minha gente? Então, o que acontece é que nós vamos fazer essa meditação ao vivo, né? Para que vocês possam usufruir, né? Então, de 14 a 17 de setembro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva na Maratona Novo Salto Quântico, a gente vai trazer 14 a 17 de setembro, às 20 horas, no meu canal no YouTube, Cassiano. Então, se inscrevam, compartilhem, porque vai ser um conteúdo de arrepiar, né? E essa novidade agora, eu acho que eu sou o primeiro brasileiro para estar fazendo uma meditação com ronronar dos gatos. Pelo menos não sei se tem alguém fazendo isso, mas se tiver, é ótimo. Quanto mais gente fazendo coisa boa, melhor. Então, quando a gente fala de inveja, a gente fala de comparação, né? A gente fala de comparação. Então, nós vivemos numa sociedade muito desigual, né? Muito desigual. Onde muitas pessoas, as oportunidades são muito desiguais, né? Então, nós, seres humanos, que tivemos pai e mãe, que tivemos a oportunidade de ir para uma escola, de ler um livro, né? De ter alimento, alimento todos os dias, nós temos, assim, digamos assim, nós nascemos, de certa forma, com um certo privilégio, né? Porque nós temos uma sociedade muito desigual, onde tem muitas pessoas carentes, pessoas que passam fome, né? Tem gente que passa sede no Nordeste. Tem uma instituição que nós já doamos em torno de 20 cisternas, aqui a nossa empresa, nós já doamos em torno de 20 cisternas, é o Instituto Betinho, né? O Instituto Betinho é lá de São Paulo, eu conheci em 2013, e eles fazem cisternas para o semiárido nordestino, uma coisa linda, gente. Uma cisterna para uma pessoa que mora no semiárido nordestino, eu que sou sertanejo, eu sei o que é a importância de cisterna, porque lá em casa tinha cisterna, né? Meu pai era um homem de visão, ele tinha uma cisterna porque tem a seca, e na seca nós tínhamos água, né? Nunca faltava água potável, né? E aí nós cedíamos água, tinha gente que ia lá em casa pegar água, entendeu? Então, vocês não fazem ideia de que ainda tem gente que passa sede, né? Tem que anda quilômetros para pegar um galão de água. E vocês não têm ideia como essas pessoas são manipuladas também politicamente, né? Elas ficam mendigando a ajuda do governo, e tem aqueles políticos corruptos, né, que se aproveitam disso, né, para explorar, para ter aqueles votos de cabresto, né? Ou seja, que transformam aquele favor que eles fazem, né? Então, eu sei de perto o que eu conheci de perto a desigualdade, né? Porque quem viveu no semiárido nordestino, né, e conviveu de perto com pessoas muito simples, a gente vê como nós temos oportunidades desiguais. Então, todos nós que tivemos oportunidades, nós temos, de certa forma, algo a contribuir para o mundo melhor. Então, eu me sinto muito confortável, né? Eu aprendi muitas coisas, eu poderia estar no hospital doente hoje, com tanto problema que eu tinha de saúde, né? Problema de crenças limitantes em relação ao dinheiro, né? Então, gente, eu sou uma pessoa comum como vocês, né? Como um ser humano comum, e que fui um desbravador de territórios, né? Pela minha natureza de curiosidade, sou uma pessoa curiosa, né? Mas eu nasci dentro de um ambiente de certa forma, hostil a uma série de coisas, né? Crenças limitantes, a visão distorcida das religiões. Eu percebia tudo isso, muito cedo eu percebi isso. Muita gente falando de Deus, mas assim, muita pregação de muito preconceito, né? Muito ódio, muita discriminação, né? E essa coisa de se sentir superior às outras pessoas. E aí, né, a coisa de se sentir inferior às outras pessoas. Então, eu cresci numa sociedade onde eu via muito claramente esse preconceito, né? As pessoas sempre se comparando às outras, né? E a comparação que nós fazemos, né,
o parâmetro de comparação, né, ele é o dinheiro. Se a pessoa tem mais dinheiro, então a pessoa tem mais dinheiro, ela se sente superior às outras, tá? E tem as pessoas que têm menos dinheiro que se sentem inferiores. Agora, também tem pessoas que também que têm dinheiro e não se sente superior a ninguém. Tem pessoas que também têm menos dinheiro e não se sentem inferior. Então, isso tem a ver, né, também com o seu estado emocional e espiritual, porque você vai encontrar pessoas muito simples no sertão e você vê elas desprovidas desses sentimentos, né? Elas são muito queridas, né? É impressionante a energia que tem o povo sertanejo, aquele povo simples, mas de um carinho, de um afeto, né? Uma mesa farta, você chega na casa, quantas vezes eu ia na fazenda do meu pai e ia passear, ia fazer minhas caminhadas, né, pelas roças e passava ali na casa de um morador, aquelas pessoas bem simples, ia almoçar, tinha primos meus que moravam na fazenda, e aquelas pessoas muito simples, mas muito de uma gentileza, de um coração, assim, de uma energia, de um afeto, né, que é uma coisa muito rara, né, uma coisa que às vezes vou para o sertão para me conectar com isso aí, né. Sim, aí tem a questão da baixa autoestima, né, tem crença limitante no meio aí, não é? Então, a grande questão é que quando você está, né, se comparando, né, tem uma frase de Osho que eu gosto muito, ele diz, olha, você não é superior a ninguém. Você também não é inferior a ninguém. E você também não é igual a ninguém. Ou seja, não perca tempo se comparando, né, não perca tempo se comparando, porque não há essa comparação. Você, na verdade, eu costumo dizer às pessoas que uma forma de você espantar a inveja é você colocar um princípio, né, de que você deve se comparar única e exclusivamente com você. Porque as pessoas são diferentes. As pessoas vêm de origens diferentes. A pessoa tem sistema de crença diferente, tem religião diferente, tem pai e mãe diferente, tem experiência diferente. Não tem como, não perca tempo se comparando. Hoje, na época das mídias sociais, né, as pessoas estão se comparando com o palco das outras, porque as pessoas, para você aparecer nas mídias, você cria os ambientes que você quiser. Você pode criar qualquer tipo de ambiente fictício. Tem uma pessoa que, né, alguém me contou sobre isso, uma pessoa que ela aparecia nas mídias sociais como uma pessoa, assim, muito rica, muito, né, aquela bom vivant, que vivia todo dia, ela estava num país diferente, ela vivia nas praias e tal. E depois descobriu que aquilo tudo era montagem, né? Ela criava aqueles cenários, não existia nada daquilo, entendeu? Então, o que acontece é que as pessoas estão desconectadas dos seus valores, né? E aí, quando você se compara, né? Se você se compara, você tem esse olhar, ou você quer ser superior, ou você se sente inferior, entendeu? Então, isso é uma perda de tempo, é inútil, né? É uma coisa totalmente inútil, né? E aí tem a inveja, na sua essência, ela está associada a você sofrer com o sucesso alheio, né? Então, você fica infeliz porque a outra pessoa está feliz, né? Ou você fica feliz com a infelicidade do outro, né? Ou seja, a pessoa está sofrendo e você, por não gostar daquela pessoa, você fica aplaudindo, entendeu? Essas duas situações, tá? Por isso que eu falo da importância de se conhecer as leis do universo. Essas duas situações, elas são extremamente desfavoráveis para quem inveja, né? Porque o que acontece? Quando eu estou invejando, ou estou criticando uma situação de sucesso, de prosperidade de alguém, né? Eu estou criando um banco de dados dentro de mim, né, de críticas sobre aquela situação, né? Então, o que acontece? Se você vier a também prosperar e ter sucesso,
a primeira coisa que vai acontecer é que esse banco de dados dentro de você, que é o sabotador crítico, ele vai ser ativado e vai dizer, olha, você está tendo sucesso, as pessoas vão estar achando que você está roubando, que você está fazendo alguma coisa errada, entendeu? Então você mesmo, por coerência, por ter julgado os outros, você tende a se julgar, você tende a se retrair, você tende a ter vergonha, você tende a se sentir incomodado com o seu sucesso, com o seu crescimento, com a sua evolução, seja lá o que for, porque você já fez isso com as outras pessoas. Por isso que eu costumo dizer que a inveja é um tiro no pé da prosperidade. Então, se você está invejando alguém que é próspero, alguém que tem sucesso, você está criando dificuldade para acessar aquilo que a pessoa está acessando. Então, quando nós aplaudimos, né, e que você pode olhar para a pessoa, eu mereço tudo isso, você pode olhar e dizer, eu também mereço chegar aí, e muito mais. Né, e muito mais. Ou pode ser outra coisa também, né? E pode ser uma coisa completamente diferente. Mas nós podemos também reconhecer, né, reconhecer o valor das pessoas e divulgar aquilo que é bom. Tem uma coisa também que eu recomendo, aí é completamente diferente da inveja, que é um processo da PNL chamado de modelagem. Modelagem é você olhar para essas pessoas que estão dando certo. Mas não é olhar com inveja de comparação, é você dizer, se essa pessoa fez isso, eu também sou capaz de fazer isso. E aí você olha com o olhar de encanto, dizer, eu também quero aprender isso. E aí você fica modelar, é você olhar e ver o que é que essa pessoa está fazendo, que estilo de vida ela tem, de que forma que ela pensa, o que é que ela lê, o que é que ela se alimenta, né? Então a modelagem é um processo de você buscar o aperfeiçoamento a partir das convivências que você tem. Né? É você se espelhar, né? Aí deixa os neurônios espelhos atuarem em você. Aquela pessoa cria um campo de energia em torno dela. Né? E aí você pode exatamente entrar nessa frequência buscando. Né? Aí é outra coisa. Né? Exatamente isso aí. É quando nós aprendemos com alguém, né, e nós podemos até superar o professor. Eu costumo dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos fazendo coisas que eu não fiz, é muito legal isso. Aprenderam coisas comigo e estão aí voando. Eu acho muito legal isso, porque eu fui referencial para muitas pessoas no Brasil na área de física quântica, né, e eu fico muito feliz de ver as pessoas crescendo e prosperando, né, significa que eu fui um bom professor, né? Que eu fui um bom professor. Não tenho que me comparar, na verdade, eu quero exatamente que as pessoas mostrem, né? Elas expandam o seu potencial. Tá? Então, quando nós não temos essa perspectiva, né? Quando nós não temos essa perspectiva dentro da gente, ou quando a gente, digamos assim, fica feliz com a desgraça das outras pessoas, nós estamos criando um ambiente atrator dessas situações para a nossa vida, gente. É aí quando a gente fala de prosperidade, prosperar significa evoluir, significa ser feliz, né? Então, a felicidade, a prosperidade é algo que está em movimento, eu estou me movimento no sentido de prosperar, de evoluir, crescer sempre, né? De estar me aprimorando, me aperfeiçoando como ser humano, né? E se eu estou, né, criticando uma pessoa próspera, uma pessoa que tem sucesso na vida, se eu estou olhando com os meus olhos de inveja, eu estou criando um bloqueio para chegar ali, né? Eu estou exatamente impedindo que essa situação se manifeste, né, na minha vida. É uma crença limitante? Sim, Sandra, é uma crença limitante, sim, né? Na verdade, nós somos regidos a crenças, né? Nós somos regidos a crenças. E o que é que são as crenças? As crenças são pensamentos e sentimentos que são reforçados pelas nossas atitudes no dia a dia, né? Só que cientificamente, né, o pensamento, ele deriva dos sentimentos, ou seja, tem uma loja de departamento no nosso cérebro, associado às chamadas redes neurais, né? Onde você tem ali a inveja, onde você tem ali a raiva, a visão pequena do mundo, né? Você tem ali a loja de departamento da vitimização, né?
Então, você tem todas essas lojas de departamentos, né? E elas são ativadas pelos sentimentos. De onde é que vem esses sentimentos e emoções? Vem de experiências passadas, tá? Então, qualquer tipo de experiência passada que você viveu e que gerou um desapontamento, que gerou uma dor, que gerou um trauma, que gerou uma decepção, o que acontece é que esses sentimentos, né, se você não trouxer um significado, ou seja, uma compreensão daquilo que você está vivendo, e esse significado, para ser transformado em oportunidade evolutiva, né, de você crescer como ser humano, né, você tem que olhar para aquilo ali como uma oportunidade, ou seja, eu olho para aquilo que eu me desapontei, aquilo que eu fracassei, né, e eu fico olhando, querendo saber o que é que eu preciso melhorar como ser humano. Ou seja, tudo aquilo que eu ainda não consegui realizar da forma que eu gostaria, eu tenho que olhar para dentro de mim, onde é que estão, né, as companhias que você está andando, né? Tem aquela frase do jornalista que eu cito no meu livro, esqueci o nome dele, você é a influência das 5 pessoas que você mais, né, fruto da influência das 5 pessoas que você mais convive, tá? E não são pessoas necessariamente que estão vivas, porque você pode ser uma influência do Mestre Jesus, você pode ser uma influência de Buda, você pode ser influência de Krishna, você pode ser influência de Einstein, né, de Heisenberg, né? Eu mesmo tenho muitas influências de pessoas que não existem, não estão mais nessa dimensão. Bert Hellinger, entendeu? Então, são pessoas que eu me conecto ao campo de sabedoria, de conhecimento, entendeu? E tem as pessoas que eu convivo no dia a dia, as pessoas mais prósperas, né, mais próximas de mim, que eu aprendo. Então, é muito importante que você, né, que você, quando você estiver numa mesa, né, é uma coisa que a gente fala muito dentro do marketing digital, diz, olha, se você for a pessoa mais inteligente da mesa que você está, então você está na mesa errada. Você tem que trocar de mesa, né? Você tem que ir para lugares e conviver com pessoas que sabem mais do que você em alguma coisa, pelo menos, né? Porque você tende, né, a entrar nesse, ou seja, na acomodação, né? Na acomodação, né? Santos está perguntando, e quando sabemos o que somos invejados, o que fazer para neutralizar essa energia negativa? Olha, gente, eu acho que foi Laís que me mandou um material sobre Joe Dispenza, né? Nós precisamos aumentar o nosso amor próprio. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de ter compaixão, tá? Ou seja, nós só vamos nos blindar, deixarmos de sermos influenciados pelo mundo exterior, né, quando nossa vibração está alta. Quanto mais alta, melhor. Porque nós podemos até sentir um impacto energético, inveja, né? Às vezes a inveja, a pessoa, digamos assim, ela quer ser como você é, né? Então aquilo ela emana, ela tem uma carência, né? Ela tem uma carência que ela está querendo se converter na outra pessoa, entendeu? E claro que essa energia, nós somos energia, então tem esse campo de energia, né? Que as pessoas emitem suas ondas eletromagnéticas. Então a proteção da inveja é o amor, a proteção da inveja é a compaixão, né? A proteção da inveja é a nossa capacidade de perdoar, né? De perdoar, entendendo que todos nós somos seres imperfeitos, né? E que estamos em busca de evolução. Então, não é por acaso que vocês estão participando de uma live como essa, ou que vão participar comigo da Maratona Novo Salto Quântico, né? Porque as pessoas, elas se atraem por afinidades, né? E eu, como professor, né, como estudioso, eu tenho a minha missão de vida, o meu propósito de vida é compartilhar aquilo que me transformou. É como eu me realizo, né, praticando bem, porque eu recebi muito, né? Eu recebi muito. Então, a forma de eu contribuir com a humanidade é exatamente compreendendo que muitas pessoas não receberam o que eu recebi, não tiveram o que eu tive,
não tiveram acesso ao que eu tive. Então, eu sou uma pessoa de muita sorte. Né? Eu sou uma pessoa de muita sorte, porque a quantidade de coisas que eu já aprendi nesse mundo e que eu aprendo, a quantidade de pessoas que eu conheci nesse mundo e que eu conheço, né? Então, como eu já compartilhei com vocês, não sei se todo mundo está sabendo, mas eu fui convidado pela equipe do Dr. Joe Dispenza, que é um dos maiores físicos quânticos, neurocientistas, que trabalha com epigenética do mundo. Ele tem 1.200.000 seguidores na sua conta no Instagram. Em 2005, ele virou uma celebridade mundial com um filme que ele foi um dos precursores, Quem Somos Nós. E esse filme, eu comentei esse filme mais de 20 vezes. E o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz vendo o trabalho de Joe Dispenza, do Amit Goswami? Eu disse, eu quero mergulhar nisso aí. Eu quero fazer parte dessa turma aí, entendeu? Foi isso que o meu sentimento era, isso me encanta. Essas pessoas estão vendo, eles estão vendo por uma lente elas estão vendo o mundo por uma lente, eu quero ver por essa lente aí também. E aí foi exatamente nesse período, em 2005, que eu fiz o meu primeiro seminário, workshop, né? Era o Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência. Então eu já estava nessa vibração, dessa busca de me conectar com essas pessoas, que eram as pessoas que estavam num plano acima de mim naquele momento. Elas estavam com a lente ampliada da visão e estavam trazendo aquilo com muita força, com muita coragem, com muita vibração. Estavam dizendo, olha, tem um outro mundo, aí tem uma forma diferente de olhar para o mundo. E aquilo me encantava, né? Eu ficava, uau, que coisa fantástica, né? E foi o que eu fiz, né? Eu me mandei para o Havaí, fui 2 vezes, 2 congressos mundiais de medicina quântica, me encontrei 2 vezes com o Dr. Joe Dispenza no Havaí, cheguei a convidá-lo a participar dos meus eventos no Brasil, entrei em contato com a irmã dele, a Paula, né? Mas não coincidiram a agenda. Fui para a Califórnia, me encontrei com ele de novo, fiz um curso, né? Uma imersão de 4 dias com ele, né? O seu progressivo workshop, né? Lá na Califórnia. Né? E li praticamente toda a sua obra, né? E divulguei o trabalho dele, né? Eu sou o maior divulgador do Dr. Joe Dispenza no Brasil, né? E agora, o que foi que aconteceu? Como é que o universo me devolve isso? Né? Como é que porque se eu ficasse ali, eu não vou divulgar esse cara não, porque esse cara concorre com o meu trabalho, ele tem um trabalho que é parecido com o meu, não sei, eu quero divulgar o que é bom, como agora eu falei do Larry Dossey para vocês, né? É um médico fantástico também. Então, eu quero propagar a prosperidade, eu quero propagar a abundância, eu quero propagar a riqueza. Eu quero que as pessoas fiquem ricas, mas ricas por dentro e por fora. Entendeu? Ricas de felicidade, ricas de alegria, ricas de amor, entende? E ricas de dinheiro também, não tem nada de errado com o dinheiro, como eu falei na live de ontem. Contanto que elas sejam ricas de amor, que elas sejam ricas de compaixão. Entendeu? Então, o que aconteceu aqui, a equipe do doutor, através de uma brasileira que fez toda a formação completa, autorizada, inclusive para dar os cursos do Dr. Joe Dispenza, ela reconheceu o meu trabalho, ela participou de um evento comigo, um workshop comigo em São Paulo, ela ficou maravilhada com o meu trabalho, né, a Clarissa, e aí, Joe Dispenza está querendo vir para o Brasil, vai lançar um livro dele esse ano aqui, que eu já tenho ele em inglês, eu já adquiri esse livro há uns 2 anos atrás, quando lançou, tá? E ele estava querendo alguém no Brasil que fosse uma autoridade nesse assunto para apresentar ele aos brasileiros. E eu fui escolhido para isso, né? Então isso é muito legal. Né? Então aquela pessoa que em 2005 eu vi o filme, né? Eu fui por Havaí, me encontrei com ele 2 vezes, fiz o curso dele na Califórnia, eu divulguei, né, divulguei com todo respeito, com toda honra o trabalho dele, uma pessoa que não me conhecia, né, quer dizer, nós nos conhecemos, mas ele não sabia lá quem era eu, né, eu cheguei até a falar dos meus livros para ele e tal, né, mas enfim, eu fui escolhido para fazer, em dia 30 de setembro eu vou entrevistar o Dr. Joe Dispenza, né? E vamos editar, porque tem tradução, essa coisa toda, depois eu digo para vocês a data. Então, eu estou dando esse exemplo, né, de como é que as coisas acontecem, né? E aí, a mesma coisa aconteceu com o Amit Goswami, né?
que fez parte desse filme. Em 2007, eu trouxe o Hamid Goswami para Recife pela primeira vez. Me encontrei com ele, acho que umas 9 vezes com o Hamid, nós ficamos amigos. Ele chegou a fazer uma dedicatória para o meu livro, Princípios Quânticos do Cotidiano. E aquele conhecimento que me deslumbrava, né, eu passei a entender aquilo também e ser um multiplicador disso. E tem pessoas que acham que eu até me comunico de uma forma mais didática. O pessoal da editora, do Hamid e da minha editora, eles chegavam a indicar o meu livro, antes do livro do Hamid. Disse, olha, nós vamos indicar o teu livro, porque o pessoal tem dificuldade com a linguagem do Hamid. A tua linguagem é mais didática. Então, eu passei a ser uma porta de entrada para o trabalho do Hamid Goswami, entende? Eu recebi recentemente uma pessoa que mandou uma mensagem pelo WhatsApp também falando disso, que adorava o Joe Dispenza, ela nem sabia disso, né? E que eu tinha uma linguagem que transformava, que facilitava a compreensão desses conhecimentos, né? Então, isso é muito legal, né, gente? Isso é muito legal, porque, veja, eu gratuitamente, né, generosamente, eu divulguei o trabalho dessas pessoas, né? E eu passei a ter um reconhecimento disso, né? E eu passei a acessar essa mesma frequência, entendeu? Então, o que o Joe Dispenza fala, o que o Greg Braden fala, o que o Hamid Goswami fala, o que o Deepak Chopra fala, entendeu? Eu também tenho esse conhecimento, né? Porque eu fui atrás e eu fui viver isso aí. E eu conto do meu jeito, né? Tá? Então, por exemplo, o que vai acontecer na maratona Novo Salto Quântico é que eu vou contar do meu jeito, eu vou trazer um conhecimento tão poderoso, né, de uma síntese, que eu tenho uma capacidade de fazer sínteses, né, e traduzir isso numa linguagem acessível, né, que tem um potencial de transformação muito grande. O que eu quero dizer para você é que você é único, você é única. Tá? Não perca tempo se comparando com ninguém, admire, aplauda, né? Aplauda, porque quando você está admirando, aplaudindo ou modelando, aí modelar é outra coisa, você diz, essa pessoa é tão maravilhosa que eu quero fazer isso também. Aí sim, né? Aí você está abrindo as portas para se conectar com aquilo que a pessoa se conecta. Tá? Então, hoje, por exemplo, o curso em Milagres é considerado um livro muito difícil de ler, né? O segundo livro mais difícil de ler no mundo. E em função, né, de todo o trabalho que eu venho desenvolvendo de evolução da minha mente, eu leio o curso em Milagres hoje com muita facilidade, né, em relação a 10 anos atrás, quando eu comecei a ler ele, né? Porque o que foi acontecendo? Eu fui expandindo, né? Eita, caiu aqui o... Só um minuto aqui, minha gente, que eu vou ter que voltar aqui. Só um minutinho, de repente caiu a live no Instagram, caiu, eu vou ter que reiniciar. Um minuto aqui. Ai. Deixa eu começar aqui. Só um minutinho, vocês estão no Facebook e no Instagram e no YouTube. O Instagram estava dando uns tilts aqui, de repente ele caiu, né? Que estranho. Faz parte. Vamos lá, vamos voltar, vamos continuar. Estamos voltando aqui no Instagram. O Fábio está dizendo que Camolese fez um curso com o Dr. Joe recentemente, né? Ele é fantástico, ele é brilhante, ele é brilhante. Gente, deu uma pane aqui, caiu assim, fez... Eu nunca tinha visto cair desse jeito. Caiu lindamente o negócio aqui, né? Parecia um raio, né? Caiu total, caiu. Acho que a primeira parte da live ela se perdeu. Acho que não está salva, não apareceu nem onde salvar. Ela veio, né? Foi embora, né? Então, vamos... então, eu estava falando exatamente dessa questão da gente, né? Da gente... É isso aí, a Rita está dizendo, venha ser sua aluna, continue pesquisando, estudando. Eu faço um estudo de um curso em Milagres, a Rita ama, né? É um curso, é muito profundo esse livro.
Nada, que é isso, né? É isso. Tudo vem para o bem, né? E a outra coisa que você precisa aprender, né? É transformar, né, qualquer situação, qualquer situação, a internet está oscilando muito hoje aqui, realmente. Qualquer situação, nós podemos transformar em uma situação de aprendizado e ver a oportunidade por trás, né? Então, a primeira coisa é não, né, é não reclamar. Eu poderia começar a reclamar aqui, porque caiu. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo ok, tá tudo ok. Ou seja, aceite o que o universo está lhe trazendo, né? Aceite o que o universo está lhe trazendo. Tá tudo certo, né? Então, isso passa a ser digamos assim, um ativo nosso quando nós paramos de cair no queixume, na reclamação, na vitimização, né? Nós passamos a olhar para a realidade e dizer, tá tudo ok, né? Então, o tempo todo, né? O tempo todo, se você está encontrando uma pessoa que é melhor do que você em alguma coisa, você agradece, diz que legal que eu estou conhecendo alguém que sabe mais do que eu em alguma coisa, entendeu? É aquela coisa, saia da mesa se você é o mais sabido da mesa, porque você não vai aprender nada aí. Então, se você está tendo a oportunidade de conviver com pessoas que sabem mais do que você, aplauda, se encante, né? Entendeu? E modele, se a pessoa é muito boa mesmo, modele. Modelar é você dizer, eu quero ser assim. Então, modele Jesus Cristo, modele Buda, modele Krishna, modele Osho, né? Modele os grandes homens da humanidade, modele Gandhi, né? Martin Luther King, modele essas pessoas que se superaram, ou enfim, né? Você tem mulheres aí fantásticas, Louise Hay, né? Então modele, olhe para essas mulheres que superaram, passaram por abusos, passaram por um monte de coisa, e se superaram e que são exemplos, né? Entendeu? Então, a modelar é você se encantar, né? Você, em vez de invejar, você se encanta. Porque quando você se encanta, você está dizendo, eu quero ser isso também, eu admiro, eu aplaudo, né? Eu sou capaz de chegar aí, e até mais. Porque veja que o Mestre Jesus, ele não teve nenhuma arrogância de quando ele fazia lá as suas curas milagrosas, ele nunca disse, olha, eu sou, né, eu sou o top aqui, só eu faço isso. Ele dizia, não, a sua fé que ele curou, foi você que fez isso. Eu estou aqui só fazendo, né, a mediação, né? E ele disse, e o que eu fiz, você pode fazer e pode fazer mais do que eu. Percebe como é a diferença de um mestre? Ele não está ali dizendo, olha, só eu faço isso, viu? Eu sou o foda, como a gente se usa, se fala muito hoje, eu sou o foda, só eu faço isso. Não, ele diz, foi você que fez, foi você que se curou, e você pode fazer mais do que eu, né? Olha só. Então, normalmente é assim, gente, um verdadeiro professor, um verdadeiro... olha, modele Bert Hellinger, né? Que tal modelar Bert Hellinger? Olha só, o homem de uma sabedoria extraordinária. Oi, Cléo, chegou, né? Extraordinária, né? Então, o Bert Hellinger é o meu sonho antes. Gente, o Bert Hellinger morreu ano passado. E ele morreu no último dia do Constelar, que foi um evento, né, que eu fiz em homenagem a ele, que eu tenho uma grande, digamos assim, uma gratidão imensa pelo trabalho de Bert Hellinger. O que o Bert Hellinger me ajudou a compreender os emaranhamentos que eu vivia com os meus pais, com os meus familiares, com as minhas ex-esposas, entendeu? Então, nossa, né, com as minhas filhas, com a minha vida, né, com a minha profissão, né, com o meu propósito de vida, entendeu? Então, nossa, foi muita clareza que me trouxe. Então, muita coisa que eu ensino para vocês, eu aprendi com Bert Hellinger. Muita coisa que eu ensino para vocês, eu aprendi com Jesus. Muita coisa que eu ensino para vocês, eu aprendi com Buda. Eu aprendi com Osho, entendeu? Eu aprendi com Sai Baba, que teve com ele na Índia, né? Eu aprendi com Hermes Trismegistus, né? Eu aprendi com os xamãs. Eu aprendi com Albert Einstein. Eu aprendi com Max Planck, com Werner Heisenberg, com Newton, com Galileu, né? Entende? Então, assim, eu saí modelando um monte de gente que eram espetaculares,
né? Então, eu fui exatamente atrás de quem sabia muito mais do que eu e que tinha superado muitas coisas que eu queria superar. Então, muitas das minhas dores, né, que eu não sabia resolver, né, que eu não entendia porque que eu sentia certas coisas, eu fui aprender. Então, eu aprendi muito com Bert Hellinger, né? Então, a visão sistêmica que eu tenho de mundo e que eu ensino nos meus cursos, né, quem faz curso comigo sabe que eu trago muito a visão sistêmica, eu devo muito ao Bert Hellinger, né? Por isso que quando eu tive aquele insight de fazer o Constelar, eu queria levar isso para o mundo. Vocês sabem quantos países nós atingimos com o Constelar? Sem ter feito nenhuma divulgação para país nenhum? Foram 49 países além do Brasil, gente, que chegou esse conhecimento. Então, assim, uma coisa linda isso, né? Uma coisa linda, né? Então, eu sou muito grato de ter, e aí conhecido a Sofia Hellinger, ela me convidou para ir para São Paulo, passei 5 dias em contato com ela, fiz 2 cursos com ela, fiz o primeiro módulo da formação internacional de constelação com ela, e fiz também um curso da área de saúde, né? Que eu falei, inclusive, para a Sofia, eu digo, Sofia, eu posso dar uma pitada aí nesse negócio aí, eu posso trazer a física quântica aí, esse negócio vai ficar muito lindo, e existe essa possibilidade do pessoal da Hellinger, eles têm entrado em contato comigo, no sentido da gente fazer algum trabalho junto, de fato, porque, né, porque quando eu aquele conhecimento de Simone Arrojo, por exemplo, que é uma grande mestra aí da constelação familiar, a Simone Arrojo usa meus vídeos, ela diz, olha, você usa teus vídeos que explicam a constelação. Então eu posso trazer um conhecimento e agregar aquilo, as pessoas entender como é que funciona. Porque eu fiz isso no meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Cotidiano, porque o discípulo do Bert Hellinger, o Lawrence, e a Marlis, que eu cheguei a fazer 2 módulos da formação internacional, isso, gente, foi em 2007, mais ou menos, né? 2006, 2007, que eu fiz comecei a fazer a formação em constelação, e ele, sabendo que eu estudava física quântica, ele me pediu para fazer uma fundamentação científica da constelação familiar. Eu fiz, traduzi em inglês, né? Dei para ele, e é um capítulo do meu livro, Princípios Quânticos do Cotidiano, tem um capítulo sobre constelações familiares, entendeu? Então, eu estudo isso há muito tempo, né? Há muito tempo, e eu uso na minha vida, né? Então, para mim foi uma honra, né? Eu estava em Nova York, andando pelas ruas de Nova York, quando chegou a notícia, era o último dia do Constelar. Então, assim, eu parei, eu fiquei muito pesaroso, ao mesmo tempo eu tinha digamos assim, tinha algo dentro de mim que me conectava a isso. Tinha uma alegria por eu ter proporcionado levar para tantas pessoas esse conhecimento, né? Mais de 200 mil pessoas puderam acessar, né, esse conhecimento. Então, é dessa forma, é isso que se você quiser, né, a Rita está dizendo, a minha vida começou a fazer sentido depois que fiz o curso Salto Quântico com você, professor, em 2014, na turma 3. Que legal, Rita. Eu me lembro de você lá em São Paulo, né, tímida para vender suas coisas, né, e a gente deu um empurrãozinho ali, vamos lá, Rita, Ana Carolina está dizendo, o modelo de Jesus e Orla Cinema, que legal. Então, vocês fiquem à vontade para me modelar, né, porque eu sou um ser humano como vocês, exatamente como vocês. Eu passei por muitas atribulações, né, por dificuldades financeiras, por dificuldades existenciais, né, enfim, por problemas de saúde, né? Jamais esquecerei, né, Rita? Foi muito lindo, né? Foi muito lindo. Rita estava ela lá querendo vender umas coisas, mas ela estava intimidada, e a gente disse, não, você vai, ela vendeu tudo. Ela fazia umas bolsas, uns artesanatos, eu digo, não, vamos mostrar o seu trabalho, levamos ela para o palco e ela vendeu, foi tudo lá. Então, é isso, né? Essa coisa da gente impulsionar. Então, assim, você, ao invés de você estar gastando o seu tempo com inveja é a visão pequena de mundo, gente, é pequenez, né? Seja grande, ajude mais, né? Ou seja, seja franco naquilo que você expresse a sua verdade interior, admire e aplauda as pessoas, né? Porque quando você está admirando e aplaudindo as pessoas, né, você está se candidatando para ser tão boa quanto aquela pessoa e até superá-la naquilo, né? Um bom professor é como Jesus, diz, olha, você pode fazer isso e pode fazer mais do que eu estou fazendo. Esse é o verdadeiro professor.
Não é aquele que fica, eita, será que eu vou ensinar isso? Aí as pessoas vão saber mais do que eu, vão fazer isso. Não tem, você não tem, ninguém está concorrendo com você não, minha gente. Não com isso, é pequeno mundo, é visão de escassez, né? O universo é abundante, né? Então seja abundante, porque toda visão toda visão de escassez é visão que puxa você para baixo, para a visão pequena, né? Veja, você é filho de uma inteligência infinita. Essa inteligência infinita, ela está botando tudo nas suas mãos, as infinitas possibilidades. Pare de pensar pequeno, pare de pequenez. Inveja é coisa de gente pequena, de mente pequena é o ego, né? E como nós somos seres humanos, é possível que você sinta inveja. Aí você vai dizer, opa, peraí, eu não quero entrar nessa. Então você precisa orar e vigiar, e quando Jesus diz orar e vigiar, é para você não dar espaço para a mente pequena, entendeu? É você perceber, opa, eu tô me candidatando a ir para baixo. Inveja puxa você para baixo, puxa você para pouca prosperidade, puxa você para pequenez, para o sofrimento, para não conseguir aquilo que você inveja. Então entenda que toda vez que você está invejando alguém, algo, você está se candidatando a nunca chegar ali, né? A nunca chegar ali, entendeu? E se você chegar, você vai se punir. Se você chegar, você vai se criticar. Se você chegar, você vai apontar o dedo para você, você não vai ser feliz, né? Porque você, do mesmo jeito que você julga as outras pessoas, você vai apontar esse dedo para você bonito. Então você vai ser o maior sabotador de si mesmo. As pessoas invejosas, elas se sabotam, né? Elas se sabotam, tá? Então, é um instinto, digamos que a gente pode colocar, todos os instintos fazem parte de nós, né? Ou seja, fazem parte do nosso aprendizado. A dor e o sofrimento, ela fazem parte, porque é uma escala de frequência, né? Então, o David Hawkins mostra que você está lá na vergonha, na apatia, né? Na inveja. Então, são frequências baixas que traz você para a densidade da matéria, para o sofrimento que leva exatamente esses estados vibratórios que nos levam para a depressão, para a ansiedade, para o medo, né? E aí, à medida que você vai trabalhando isso dentro de você, você vai se puxando para outras possibilidades, entendeu? Então, é bonito ver uma pessoa se transformando, né? Por isso também, se você já invejou, ou se você sente inveja, não é para você se punir, não, entende? É para você se transformar. É para você compreender que esse lugar aí não é um lugar legal para você. Esse é um lugar para você ir para baixo. Você quer ir para baixo? Você quer nunca atingir aquela pessoa que você está invejando? É isso, né? É simples assim. Né? Você quer ser pior, muito pior do que aquela pessoa? Então é simples assim, né? Então a grande questão é você entender que o que qualquer pessoa conquista, você tem as ferramentas também. E outra, você pode conquistar outras coisas diferentes. Porque tem muitos talentos e muitas inteligências, gente. Tem pessoa que nasce com talento para matemática, tem pessoa que nasce com talento para jardineiro, tem pessoa que nasce com talento para astronomia, né? Tem pessoa que nasce com talento para automobilismo, para ser um Ayrton Senna. Né? Quantos Ayrton Sennas tiveram na humanidade? Diante da chuva, o que acontece com as pessoas que estão, né, dirigindo, né, e começa a chover? Elas ficam com medo. Você percebeu o que o Ayrton Senna fazia na chuva? Na chuva, ele era muito mais ousado do que todo mundo. Quando chovia, ele ganhava as corridas. O cara se especializou no risco, né? Olha só que coisa extraordinária, né? Ayrton Senna era um gênio, né? Então, quando chovia, o risco de acidente aumentava e o cara era mais ousado do que todo mundo. Então, ele, na hora da chuva, na hora do perigo, ele se lançava. Ele dizia, é aqui que eu vou ganhar a corrida. Aqui todo mundo tem medo da chuva. E a chuva para ele era uma bênção. A chuva para ele era uma cartada, né? Então, o cara transformava digamos assim,
uma aparente dificuldade numa oportunidade. Percebe como é que funcionam as coisas? Tem uns que têm medo, tem outros que dizem, opa, vai chover, é comigo mesmo, eu vou atolar o pé aqui e agora eu ganho essa corrida. Então ele ganhou muitas corridas na chuva, né? Ele era o as da chuva. Então isso é muito legal você perceber, né, quando uma pessoa, né, ela num lugar, né, uma pessoa me invejou só porque eu fui viajar para Londres. Pois isso é acelerar nas curvas, exatamente, Mailon, acelerar nas curvas, né? Então, é exatamente isso, gente. Andrés está dizendo que bem, tenho tanto a melhorar em mim mesmo, mas pelo menos tenho ideia de onde melhorar. É isso, nós todos nós temos a melhorar, gente. Todo dia nós temos que melhorar. Agora, compare-se com você, né? Então, esses conhecimentos que eu estou trazendo aqui, absorva isso, participe da maratona, né? Porque esse aqui eu estou dando umas pitadas, as pessoas que estão assistindo essas lives, elas vão começar a entrar no campo, porque eu vou apertar o cinto na maratona, vou trazer exatamente essa possibilidade da gente sair desse campo da pequenez e, sobretudo, você entender que o que está por trás disso aí são os seus sentimentos. Então, o sentimento de você tem que olhar para isso, e você olhar e não valorizar, né? Olhar e não deixar que ele plante raízes dentro de você. Então, a racionalidade está na frequência de 400 Hz. 400 Hz é uma frequência muito alta. A de 500 é a frequência do amor. Então, as pessoas às vezes acham que racionalidade não é uma coisa boa. É sim. Racionalidade é você compreender racionalmente. Então, eu estou trazendo para você um conhecimento racional, para poder trazer você para o espiritual, entende? Então, eu estou dizendo, olha, se você ficar nessa faixa de frequência da inveja, você vai criar um problema para você no futuro. Vai ser difícil você chegar ali, né? E mesmo se você chegar ali, você vai apontar o dedo para você não vai ter paz, né, quando você chegar. Então, a inveja é um obstáculo à evolução. A inveja é um obstáculo à prosperidade. Entende? Então, isso é o conhecimento racional. E aí, o espiritual é que você precisa identificar a fonte da inveja, né, transmutar essa energia, transmutar o sentimento, e transmutar o sentimento não é resistindo, não é se culpando. Você é um ser humano. Se você já invejou, se você tem inveja de alguém, você é um ser humano. Não entre nessa de se culpar. A culpa, nós vamos fazer, nós já fizemos aí sobre a culpa, né? Então, a culpa é um sentimento que puxa você para baixo, né? É um sentimento de punição, né? É um sentimento de punição. O sentimento de punição é um sentimento que ele coloca num estado de densidade muito grande. Imobiliza suas mãos, né? E você não consegue olhar para a possibilidade, você olha para o erro, você olha para o problema, entendeu? Então não entre nessa de culpa, seja o que você foi, o que você for, gente, você é um ser humano, se acolha, tenha compaixão com você, né? Então a forma de você se proteger da inveja tenha compaixão, né? Ou seja, tenha compaixão, né? Aumente o seu limiar de compaixão, de amor, né? De amor próprio, né? Para que você possa fortalecer dentro de você esse campo, né? Você possa criar esse campo de proteção, né? Pessoal do YouTube, lembrar de curtir, viu, gente? Vamos lembrar de curtir, né? E eu peço depois que eu postar a live, a primeira parte da live foi para as cucuia, viu, do Instagram. Ela foi não sei para onde. Foi aí para o universo paralelo, tá aí. Tá levando essa vibração aí para algum lugar, gerando benefícios para ele, né? Ninguém prospera aos pés do invejoso. Não é o invejoso que vai impedir você de prosperar, não. Você tem que... O invejoso, ele é que não prospera, né? O invejoso é que não prospera. Você pode prosperar sim. Agora, cuidado para você não ficar desprotegindo-se da sua energia. Como é que a gente aumenta a nossa vibração? É tendo um bom coração, é tendo amor no coração, é se dispondo a servir, a fazer o bem, gente. O universo é uma conta, todos nós temos uma conta de poupança cósmica, entendeu? Então, todos nós temos uma conta de poupança cósmica.
temos uma aplicação cósmica. Essa aplicação, ela tem rendimentos, juros e dividendos todos os dias. A questão é, o que é que você está botando nessa conta, nessa poupança cósmica? Né? Qual é a vibração dominante que você está colocando lá, entendeu? Essa é a questão principal. Porque o que você vai botar lá, os seus pensamentos, suas atitudes, né? Os seus sentimentos, que vão estruturando as suas crenças, as suas percepções, né? Vão conduzindo a você fazer as suas escolhas e os seus comportamentos, né? É que vai retroalimentar as suas experiências. Então, nós estamos colhendo aquilo que a gente, né? Aquilo que a gente planta. É simples assim, né? É simples assim. Né? Então, você está exatamente recebendo de volta, né, da conta de poupança cósmica. Então, no momento que a gente tem essa consciência, nós vamos, né, nós vamos criar, vamos nos vigiar, orar e vigiar, meditar e vigiar, para que nossa vibração se eleve, né, que a nossa vibração se eleve e que a gente possa, essa conta possa prosperar, né, possa prosperar, a gente possa receber os benefícios, né, da gente estar investindo em nós mesmos. Então, invista em você, né? Não se preocupe com o invejoso, não perca tempo com a inveja, né? Invista em você, se fortaleça, né? Se fortaleça porque você vai tender a atrair pessoas que estão no seu campo de vibração, né? E agradeça. Se o desafio vier, agradeça, não reclame, né? Ou seja, é isso, né? Ou seja, o processo é todo voltado para o empoderamento, para a gente se fortalecer interiormente. E o caminho do amor, o caminho da compaixão, são os melhores, é a lei do retorno, exatamente. É a lei do retorno. Né? Então, com isso, você vai tirando a atenção, né, do invejoso, da invejosa, e vai colocando a atenção em você. É vibrar no bem. É isso aí, Carla, é vibrar no bem. Entendeu? É simples assim. É isso que todos os grandes mestres ensinaram. É isso que a física moderna está ensinando, a neurociência. Porque a pessoa que está no campo da inveja, da raiva, ela está produzindo ali a química da raiva, da inveja, ela está exatamente ativando dentro dela uma química desfavorável para ela. Né? Ou seja, ela está plantando ali, né? Ela está plantando a semente que ela vai colher. Então, quanto mais você entrar no campo da autorresponsabilidade, melhor. E, gente, eu vou ficar por aqui. Eu tenho uma live às 8 horas, às 20 horas, em um outro canal. Eu esqueci, é uma jornalista, esqueci agora o nome dela. Às 20 horas, se você for lá no meu Stories, quem quiser acompanhar, dá uma olhada no meu Stories, que às 20 horas eu vou estar fazendo uma outra live, né? Então, eu recomendo que você escolha pessoas para você modelar, né? Para você modelar. Escolha pessoas em várias áreas para você aplaudir, para você elogiar, tá? Então, essa é a maneira da gente ir espantando qualquer sentimento de inveja, né? E quando for uma pessoa que você admire muito, você procure ver o que é que essa pessoa faz de bom e procure modelar para que você possa aprender, né? E se encantar com aquilo para que você possa chegar até ali e ir até além. Lembre do Mestre Jesus, né? O que eu faço, você pode fazer também e muito mais, né? Então, nós podemos, né? Nós estamos aqui para evoluir, né? Para evoluir sempre, tá? Gente, eu vou voltar à live só na segunda-feira, vou tirar esse final de semana para trabalhar na maratona. Eu estou num processo de pesquisa muito profundo, eu estou muito feliz com o que está sendo produzido, eu estou realmente, a gente vai entrando nesse campo e muitas coisas estão chegando para mim, muitos conhecimentos, né? Eu estou fazendo uma síntese de um conhecimento muito profundo para que vocês possam usufruir de 14 a 17 de setembro, lá no meu canal. Compartilhem, né? Se inscrevam quem não se inscreveu ainda, tá? O link está lá no meu perfil, está no Stories também, né? Tá aqui no YouTube, está no Facebook. Inscreva-se, compartilhe, vamos levar essa notícia para que milhares, que a gente possa. Tem muitas pessoas se inscrevendo da Europa, estou muito feliz, né? Tem muita gente de Portugal se inscrevendo, de muitas partes do mundo se inscrevendo na maratona, já são milhares de pessoas inscritas, né? E aí a ideia é que a gente possa realmente, de 14 a 17, trazer um conhecimento, né? Aquilo que eu venho dizendo desde o início. Avise para sua família,
e você vai passar por uma grande transformação. É isso mesmo, né? Com muita alegria no coração e que você vai ter acesso também à meditação com o gatinho, né? Com o gatinho Alegria. Então, isso vai ser a grande novidade. Pela primeira vez, nós vamos fazer uma meditação com ronronar dos gatos. Então, quem tem depressão, quem tem ansiedade, quem tem dores musculares, tem problema nos tendões, nas articulações, tem problema de pressão alta, problemas cardiovasculares, então vocês vão ter essa oportunidade de entrar na frequência do ronronar do gatinho sinfonia, né, no gatinho alegria, né, para trazer essa alegria para o coração, para a gente expandir, né? E a outra novidade boa que eu ia dizer é que, não sei se vocês perceberam, mas o Instagram não está mais cortando a minha live depois de 1 hora. Vocês já perceberam isso ontem? Teve uma live que eu fiz com o prefeito a semana passada aqui e Serena está aqui também, né? Serena está aqui, né? Tá os dois, estão os dois, tá na vibração dos dois, né? Mas a Serena não está mais com esse, eu ainda não consegui pegar o ronronar de Serena. Quem sabe eu consiga até lá pegar também o de Serena, vamos ter essa vibração dos dois, né? Então, o presente que eu ganhei aqui do Instagram é que ele não está cortando mais minha live, né? Eu não sei por quê, eu não recebi, né? Eu não recebi nenhuma mensagem, mas ele não me derrubou. Eu já passei, minhas lives estão ficando mais de 1 hora, ele não está me derrubando. Então, olha aí, é mais um presente, né? Então, mais um presente que a gente está recebendo. Percebeu, né? Algumas pessoas já perceberam que nossa live está passando mais de 1 hora no Instagram e não caiu, né? Então, de repente, o Instagram está nos dando um presente aí, não temos mais problema de cair. Eu não sei quanto tempo dura, mas já ficamos 1 hora e 40 com o prefeito Rogério Rosalim, né, que eu fiz no domingo passado. A live durou, né? A live durou 1 hora e 40 e não caiu. Então, olha aí, isso é muito legal, né? Então, por tudo que a gente vem fazendo, trazendo conteúdos de qualidade, eu não sei qual é eu não sei por que motivo eles fizeram isso, mas certamente nós estamos fazendo aqui o bem, né? E aí a gente faz o bem volta, e a gente está expandindo mais tempo, levando mais conteúdo aí para as pessoas. Então, na segunda-feira, nós voltamos às lives e nós vamos falar, né, sobre outro tema envolvendo a questão financeira, porque me parece que esse é um dos tabus mais graves que nós temos. Além dos tabus da sexualidade, a questão financeira é séria, né? Ela é muito séria. Então, eu vou falar sobre o medo de ficar rico, tá? Bota aí na sua agenda, o medo de ficar rico, né? É outro tabu que a gente tem, que está muito ligado à religião, principalmente à religião católica, né? O medo de ficar rico. Então, no dia 7, no feriado, sábado e domingo, eu vou trabalhar no conteúdo, né, da maratona, para me dedicar totalmente ao conteúdo da maratona. E na segunda-feira, às 18 horas, nós voltamos aqui, vamos falar sobre o medo de ficar rico. E depois nós vamos falar sobre o medo do sucesso também, né? São duas questões aí que a gente precisa compreender as crenças que estão por trás, né? Muita gente querendo escutar, depois não cai, né, Ana Carolina? Pois é, eu não sei, eles não me comunicaram, eu só percebi que, de repente, passou de 1 hora e eu esperando cair, não caía, né? Então, maravilhoso. 18 horas, bota aí na sua agenda, né? O link está aí da maratona, compartilhe à vontade, vamos compartilhar, vamos levar isso para que milhares de pessoas possam acessar esses conhecimentos. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana, um ótimo feriado, e bota aí na agenda, 18 horas, segunda-feira, vamos falar sobre o medo de ficar rico, né? O medo de ficar rico. Um beijo. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. Bye, bye.